Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos discutir se comer à noite realmente engorda. Será? É muito comum a gente ouvir pessoas falar assim: não, não come à noite que engorda, ou pode comer. Você vê aí no Instagram o que se falam, né? Mas eu vou trazer publicação que foi feita usando marcadores muito interessante, mostrando o que altera se você comer mais tarde, ou seja, se você comer à noite ou não. Será que isso vai interferir no nosso metabolismo? Bom, se a gente começar a entender que existe uma crononutrição e uma cronobiologia, o que é isso? O nosso corpo segue parâmetros, né? Os nossos hormônios de manhã é diferente da tarde, que é diferente da noite, tá? E também os alimentos exercem funções diferentes, né? Então, você tem uma crononutrição e uma cronobiologia. E nessa publicação de hoje, deixa eu já pegar o artigo aqui, deixa eu printar aqui para vocês, né? Mostrando essa publicação. Aqui, deixa eu ampliar isso daqui, mostrando assim, alimentação isocalórica, ou seja, você não vai mudar a caloria, né? Não tem sentido você querer mudar a caloria. Então, se eu der menos caloria, com certeza esses pacientes não vão engordar. Se eu der mais caloria à noite, com certeza esses pacientes vão acabar engordando. Então, aqui nessa publicação, mostrando alimentação isocalórica tardia aumenta a fome, diminui gasto energético, mobiliza vias metabólicas em adultos com sobrepeso e obesidade, nós vamos ver isso. Então, o que foi feito, né? Você dá a mesma quantidade de caloria durante o dia, porém se altera. Um grupo você faz comer mais tarde, outro grupo você faz comer mais cedo, e você vai avaliar. Então, lógico, o trabalho, gente, é enorme. Então, eu vou pegar a figura para eu tentar explicar para vocês de uma forma mais simples, né? Então, quando eu tenho esse desbalanço aqui, ó, tem a balança. Então, quando eu tenho essas alterações de comer mais tarde, eu altero essa balança. Então, assim, eu tenho temperatura, eu tenho o nosso metabolismo, isso vai diminuir. E o que acontece com esses dois hormônios, grelina e leptina, né? A grelina, ela vai dar fome, a leptina vai dar saciedade. Então, o que a gente observa? Que uma aumenta, porque quanto mais tempo em jejum eu ficar, mais aumenta a grelina, mais aumenta o GH, e quando menos tempo em jejum eu ficar, menos aumento grelina, tá? Então, se eu for comer muito tarde, primeira coisa, eu já chego para comer com muito mais grelina, com muito mais fome, né? E a leptina, quando a gente começa a comer, não é liberada, ela demora um tempo para liberar, 15, 20 minutos, aí já começa a ter atuação. Até aí você já comeu tudo, né? Então, você acaba ingerindo mais caloria. E o que acontece também quando você come mais tarde? Eu diminuo a autofagia celular, tá? A autofagia é quando a própria célula destrói uma parte dela para uma renovação. Eu diminuo esses marcadores, que são marcadores, não vou ficar falando para vocês, mas são marcadores de anabolismo, de crescimento muscular, e eu aumento o anabolismo lipídico, o acúmulo. O organismo nosso, ele é acumulativo, ele quer acumular, né? Então, por isso que é tão difícil emagrecer, e tão difícil mais ainda é manter-se magro. Porque emagrecer é uma coisa, manter-se magro é outra. Então, cada quilo que a gente perde, normalmente o cérebro, nosso set point hipotalâmico, aí vai demorar um mês para identificar essa realidade, né? E aí eu vou modular a tirosina também, receptores de tirosina, que aumenta ou diminui o nosso metabolismo. O que ele diz, então, aqui nessa conclusão? Ó, em análise de expressões gênicas do tecido adiposo, analisaram o tecido adiposo e mostraram que a alimentação tardia alterou vias metabólicas. Então, as vias metabólicas lipídicas, ou seja, de formação de gordura, são alteradas por sinalização da MAC-P38, sinalização TGF, beta e modulação do receptor de tirosina, que é o que eu mostrei no desenho aqui atrás, aqui, ó, estou mostrando isso aqui, tá? Então, o que acontece com tudo isso? Então, em uma direção consistente com diminuição da lipólise, ou seja, essas alterações diminuem a quebra de gordura e aumentam a adipogênese, que é a formação de gordura. Então, esses achados mostram que os mecanismos convertem pelo qual a alimentação tardia pode resultar num balanço energético positivo e aumento do risco de obesidade. Então, normalmente, quem come mais tarde tende a ficar mais obeso
por causa desses metabolismos que foram aqui discutidos. Isso eu já oriento os meus pacientes há vários anos. Se puder, come mais cedo. E melhor ainda, se quer fazer um jejum, se puder, nem jante. Tire o carboidrato à noite por causa desses sinalizadores. Porque também existe um outro hormônio que ele não colocou aí, que aumenta a resistência insulínica, que é a leptina. Então, gente, resumindo para vocês, comer tarde engorda? Sim, comer tarde engorda. Comer carboidrato à noite engorda? Sim, comer carboidrato à noite engorda. Não é para zerar o carbo, você tem um dia inteiro para comer, mas à noite nós estamos discutindo que realmente altera todas essas vias, diminuindo lipólise e aumentando a adipogênese, aumentando a gordura, tá? Tchau, gente, obrigado. Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula.